Bolsa Família suspenso, quem que vai para o Auxílio Brasil? Uma grande confusão está sendo formada, filas começando no CRAS de diversos municípios de pessoas que não precisariam nesse momento estar na fila. Então nesse vídeo eu vou explicar para o público do Bolsa Família primeiro, quem que precisa se preocupar nesse momento com a atualização cadastral, qual que é a portaria do governo que deixa a situação melhor para o público do Bolsa Família que não está conseguindo atualizar, para quem não é do Bolsa Família, para quem é só do cadastro único, para quem não é do cadastro único, uma explicação completa, com todas as dúvidas, com o que a gente já sabe até o momento de informação confirmada sobre o Auxílio Brasil, sem aquelas especulações que estão circulando. Tem muita gente mandando todo mundo ir para o CRAS, e isso está gerando um problema para as pessoas que efetivamente precisam. Por quê? Muitas filas de pessoas que não precisariam estar na fila estão sendo formadas, porque essas pessoas estão consumindo um conteúdo que está dizendo que todos precisam ir atualizar agora, o que não é verdade. Ainda não existe nenhum cadastro específico para o Auxílio Brasil e talvez nunca exista. Por quê? Nesse vídeo você vai entender. Só não esqueça de deixar o like, de fazer a inscrição e se surgir alguma dúvida pode mandar aqui ou também lá no nosso Instagram, @canal Consulta Pública. Vindo aqui para a nossa tela, o primeiro ponto. Bolsa Família suspenso, que é uma dúvida que vocês mandam muito. Quem recebeu o auxílio emergencial foi suspenso temporariamente do Bolsa Família, porque o dinheiro do auxílio emergencial vem do orçamento do auxílio emergencial, então você ficou com o Bolsa Família suspenso. Se você recebeu conforme o calendário do Bolsa Família, significa que você é do público do Bolsa Família e estava recebendo o auxílio emergencial, se você recebeu conforme aquele calendário pelo final do NIS. Agora, algumas pessoas estão comentando, Leonardo, antes eu era do Bolsa Família, só que do nada eu comecei a receber conforme o calendário do público geral, não do público do Bolsa Família. Nesse caso, você deve buscar o CRAS. Por quê? Porque não é normal você que é uma família do Bolsa Família, composição familiar do Bolsa Família, estar recebendo fora do calendário do Bolsa Família. E isso é uma situação que requer atenção e você deve procurar o CRAS. E aqui eu trago uma resposta do Ministério da Cidadania, resposta oficial. Leonardo, bom dia. Segue as informações detalhadas com números das portarias que tratam sobre inscrição e atualização de dados do cadastro único no período da pandemia. Olha só. Durante a pandemia, os procedimentos para a gestão do Bolsa Família foram suspensos com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas nas unidades do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Portanto, a aplicação de penalidades devido ao descumprimento das condicionalidades do programa e as medidas de bloqueio dos benefícios de família sem informação de acompanhamento das condicionalidades não ocorrem nesse período. Essa resposta foi do dia 7 de outubro. E eles dizem, nesta quinta-feira, 7 de outubro, foi publicada a portaria 682/2021, que prorroga o prazo dessa suspensão por mais 180 dias. Então, nesse momento, o governo está num período em que a aplicação de penalidades devido ao descumprimento das condicionalidades do programa e as medidas de bloqueio dos benefícios de família sem informação de acompanhamento não ocorrem nesse período. Então, quem é do Bolsa Família e está com dificuldade nesse contato com o CRAS, nesse momento está protegido. A portaria está protegendo essas pessoas. E aí vem uma dúvida comum. O que é cadastro único atualizado? Isso para todos. Não significa ter que atualizar agora. Por quê? Tem muitas manchetes assim. Você precisa estar com o cadastro único atualizado. O raciocínio lógico qual que é? Vou lá agora atualizar. Só que o que é o cadastro único atualizado? 2 pontos. Ele tem que corresponder às suas informações atuais, ao seu grupo familiar atual, tudo tem que estar declarado. Tem algo que mudou na sua família desde a última atualização? Então você tem que ir lá e informar novamente. E precisa estar dentro de um prazo de 24 meses. Você não pode ficar mais de 2 anos sem ter uma nova entrevista. E você precisa atender essas 2 opções. Aí vem algumas dúvidas. Atualizei esse ano, preciso novamente? Você só vai precisar se você estiver no ponto 1, ou seja, teve uma alteração na sua composição familiar. Por quê? Se você não teve nenhuma alteração, você tem 24 meses de espaço de tempo, você vai estar dentro das condicionalidades. Agora, uma pessoa que diz, olha, minha última atualização foi há 18 meses ou mais, 1 ano e meio ou mais atrás. Aí você tem que ficar atenta. Por quê? Muitas regiões o CRAS ou não está funcionando ou está agendando para meses à frente. E aí você não vai deixar para a última hora, deixar para quando tiver 23 meses, quando tiver assim na cara do gol. Não, a partir de agora, você que já tem 16, 18 meses desde a data da última atualização, liga o sinal de alerta, liga no CRAS, tenta fazer o agendamento para você ter tempo. Você vai ter 5, 6 meses para estar pensando nessa atualização. Agora, quem já venceu o prazo de atualização
Ou teve uma mudança na composição familiar, entrou em contato com o CRAS e está fechado, pessoal, a portaria do Ministério da Cidadania protege quem já está no Bolsa Família disso, não pode ser bloqueado por conta disso, porque eles sabem que muitas cidades está fechado. Agora, se está aberto, você procure fazer essa atualização. Agora, eu não posso vir aqui fazer um vídeo dizendo assim, olha, você que está batendo 24 meses desde a última atualização, o CRAS da sua cidade está fechado, você está ferrado. Que é o que as pessoas estão falando. Não, essa portaria do governo, que eu deixei muito clara aqui, você pode pesquisar, vou colocar na descrição, 682/2021, ela é muito clara. Quem não conseguiu atualizar nesse período não pode ser punido. E nesse mês de outubro foi prorrogado por mais 180 dias essa suspensão das averiguações cadastrais. Só que isso também não pode servir de muleta. Ou seja, a pessoa está com 24 meses ou mudou a composição familiar, viu essa portaria e disse, olha, se não está suspendendo agora, eu vou deixar mais para frente. Se o CRAS está aberto, está conseguindo fazer a atualização agora, vá e faça. Agora, o Brasil tem mais de 5 mil municípios e cada um trabalha de uma forma. Então, essa é uma responsabilidade que é mais sua do que do governo federal, porque ela diz respeito a você e o seu município. E os municípios estão liberados para fazer algumas atividades que não podiam antes. Então vamos lá. O CRAS está fechado ou agendando para muito tempo. O governo sabe disso, que muitas cidades não estão atendendo. Não tem muito o que ser feito. Se o CRAS está fechado, você não tem uma forma online de fazer isso. Prejudica mais quem não está no Bolsa Família, porque quem já está no Bolsa Família, a portaria protege, não pode ser suspenso nesse período. Foi prorrogado por mais 180 dias. Agora, quem não é do cadastro único, para fazer o cadastro, o primeiro cadastro, essa pessoa não vai conseguir nesse momento se na sua cidade estiver fechado. Essa portaria ela é muito protetora para quem já está, mas para quem quer entrar, não. Isso inclui muitas pessoas que estão planejando entrar no Auxílio Brasil. E quem não está conseguindo, a gente tem que saber que as prefeituras também são omissas nisso. Veja o que o Ministério da Cidadania também disse. Cabe informar que, a fim de assegurar o atendimento das famílias mais vulneráveis durante o período da pandemia, o Ministério da Cidadania estabeleceu normas excepcionais de atendimento do Cadastro Único e autorizou, por meio da Portaria 368 de 2020, a coleta dos dados para inclusão e atualização das informações cadastrais por telefone ou por meio eletrônico. De acordo com o texto, a organização desse procedimento é de responsabilidade do município. A prefeitura da sua cidade, se quiser, ela pode fazer a atualização do Cadastro Único por telefone. Só que o governo não determinou que elas façam isso. Ele abriu a opção que as prefeituras façam isso. E eles deixam claro aqui, ó. De acordo com o texto, a organização desse procedimento é de responsabilidade do município. Por outro lado, os Centros de Referências de Assistência Social, CRAS, e os postos de atendimento municipais do Cadastro Único também foram orientados, por meio da Instrução Operacional 4 de 2020, a adotarem atendimento por agendamento remoto, além de resguardar o atendimento excepcionalmente presencial para demandas emergenciais de cadastramento ou de atualização cadastral, viabilizando o atendimento individualizado e o desenvolvimento de estratégias de busca ativa para o cadastramento e atualização cadastral para a população mais vulnerável. Ou seja, as prefeituras estão autorizadas a buscarem meios eletrônicos de fazer essa atualização, mas cada uma das cidades do Brasil pode acatar ou não isso. Cada CRAS pode trabalhar de uma forma. Quem é do Bolsa Família tem essa proteção. Quem não é do Cadastro Único depende do funcionamento na prefeitura. Informações importantes agora no geral sobre o Auxílio Brasil. O decreto ainda não saiu e ninguém tem certeza de quem receberá. A gente sabe que, a princípio, é o público do Bolsa Família no primeiro momento. Depois a fila do Bolsa Família. E depois mais alguns cadastros vão ser liberados através do Cadastro Único. Mas a gente não sabe porque mudou o programa, não são as mesmas regras do Bolsa Família. E as pessoas também não sabem exatamente como funciona o Bolsa Família. Olha só, também pedi essa confirmação para o Ministério da Cidadania. A concessão de benefícios do Bolsa Família deve obedecer a alguns critérios como disponibilidade orçamentária e ordem de prioridade. A elegibilidade ao programa passa por 3 etapas. Não existe cadastro para o Bolsa Família. Você entra no Cadastro Único, eles veem que você preenche os requisitos e aí eles vão ordenar a entrada no programa conforme. Número 1, a habilitação. Consiste em identificar no Cadastro Único as famílias que atendem aos critérios, como o cadastro atualizado há menos de 24 meses, com informações consistentes e sem pendências cadastrais, e atualmente com renda mensal de até 89 per capita para a situação de extrema pobreza, independentemente da composição familiar, ou seja, quem está na extrema pobreza não interfere a composição familiar,
Ou de até 178, aí a faixa de pobreza. Só que no Bolsa Família, para estar recebendo algo nessa faixa de pobreza, as famílias devem possuir crianças ou adolescentes de até 17 anos em sua composição. Isso no Auxílio Brasil vai aumentar para 21 anos, gestantes ou estudantes até 21 anos. Ou seja, o cadastro único está lá e o governo pesca as pessoas lá do cadastro único que preenchem os requisitos de pobreza ou extrema pobreza. Só que isso não significa entrar no Bolsa Família. Por quê? Tem etapa 2, seleção. Compreende a definição dos municípios que serão contemplados, da quantidade e da ordem de ingresso das famílias habilitadas, observada a disponibilidade orçamentária fixada em lei. Como não tem dinheiro para pagar para todos que têm direito, as pessoas são escolhidas conforme critérios. São priorizados os municípios que apresentem menor percentual de cobertura do programa frente à estimativa de famílias em situação de pobreza, ou seja, um município que tem muito mais gente em pobreza em relação das pessoas que estão recebendo, ele tem prioridade. Do ponto de vista das famílias, ou seja, selecionou o município que está mais precário. Aí vai ver as famílias. A ordem de prioridade segue os seguintes critérios. Famílias prioritárias, famílias com crianças em situação de trabalho infantil, famílias com integrantes libertos de situação análogo a trabalho escravo, famílias quilombolas, famílias indígenas e famílias com pessoas catadoras de material reciclável. Famílias com menor renda mensal por pessoa e famílias com maior número de crianças e de adolescentes de 0 a 17 anos. Isso no Bolsa Família atual. São esses os critérios. O Auxílio Brasil vai ter um sistema semelhante. Claro que vão mudar esses critérios aqui que foram reformulados, mas basicamente como é que funciona? Você entra no cadastro único, dentro do cadastro único o governo identifica quem preenche os requisitos, entre os que preencheram os requisitos eles vão ordenando conforme ordem de prioridade. Você preencher os requisitos não significa que você vai receber, porque tem um limite do orçamento. Lotou de pessoas que já gastariam esse orçamento, começa a formar uma fila. Quando saírem pessoas, novas pessoas entram. Diante disso, o que a gente sabe? Ordem de entrada prioritária. Quem já é do Bolsa Família é o primeiro grupo a migrar. Quem já está na fila do Bolsa Família, ou seja, pessoas que o governo já selecionou lá no cadastro único e colocou numa fila. Essa fila é ordenada conforme as prioridades que você já viu. Essas prioridades que eu passei para você, de municípios e de composição familiar. E depois que esses dois grupos entrarem, a formação de uma nova fila, ou seja, quem está entrando agora no cadastro único e preencher os requisitos do Auxílio Brasil, vai preencher uma nova fila, que vai ser contemplada conforme o orçamento permitir. Esse orçamento ainda não foi finalizado, tá? Nem saiu o decreto do Auxílio Brasil. Do ponto de vista do beneficiário, você precisa estar no cadastro único e preencher os requisitos. Não haverá espaço para todos. Pessoal, tem muito mais gente em situação hoje de extrema pobreza e pobreza do que vai comportar esse Auxílio Brasil. Algumas pessoas vão ficar de fora. Sobre o que você precisa? Estar no cadastro único com o cadastro atualizado, tá? O cadastro atualizado eu já te expliquei o que é. Não é ir lá e fazer um novo cadastro agora. É você verificar se está perto do prazo de 24 meses ou se mudou algo na sua composição familiar. Se isso mudou, você vai procurar o CRAS e ver quando você consegue fazer essa atualização. Quem já é do Bolsa Família está protegido por aquela portaria que não permite suspensões por falta de atualização. E quem não está no cadastro único, aí sim essas pessoas têm dificuldade para entrar quando o CRAS não está funcionando. Para saber isso é ligando na prefeitura. Mas estar no cadastro único não garante o recebimento do Auxílio Brasil. Tá? Mas você, como base de conhecimento, precisa sim estar no cadastro único. A faixa de renda que o cadastro único permite é maior do que o Bolsa Família e é maior do que o Bolsa Família, do que o Auxílio Brasil. Então, algumas pessoas vão entrar no cadastro único e quando for feita a análise da composição familiar e da renda, o governo vai verificar que essa pessoa não preenche os requisitos. Se em algum momento preencher, essa pessoa vai atualizar o cadastro dela e a partir disso vai ser selecionada para o Auxílio Brasil. Várias informações, né? Mas diante de tudo isso, quem assistiu até aqui eu quero agradecer demais, porque geralmente as pessoas assistem 1-2 minutos, não pegam a informação completa e comentam uma dúvida que eu já expliquei aqui. Você entendeu o que a gente já sabe sobre esse Auxílio Brasil. E você entendeu como é no Bolsa Família. Por quê? Se é uma continuação do Bolsa Família, a gente tem que entender de onde está partindo para a gente saber onde vai chegar. Se a gente não conhece o Bolsa Família, como que a gente vai conhecer um novo Bolsa Família, que é uma reforma? Você tem que saber de onde você está partindo para entender onde você vai chegar e para conseguir comparar o que melhorou no Auxílio Brasil em relação ao Bolsa Família. Isso é fundamental. Se ficar alguma dúvida, deixa ali nos comentários, pessoal. Eu fixei muito a questão da atualização cadastral.
Quem que precisa fazer agora? Qual que é, o que é considerado um cadastro atualizado? Se o município, o CRAS está fechado, não tem o que fazer, não tem alternativa online. Tá bom? Qualquer dúvida deixa ali, siga lá o nosso Instagram, @canal Consulta Pública. Muito obrigado e até o próximo vídeo.